irmãos? Tudo bem? Beleza? Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero, mais uma vez, com alegria, cumprimentar a todos, saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e convidar que nós todos, com alegria, mais uma vez, louvemos ao nosso Deus, cultuemos ao Senhor. Também quero cumprimentar os nossos queridos visitantes, se houver nesta manhã. Obrigado pela tua presença, pela tua família, aquele que veio sozinho ou com a sua família. Também cumprimentar os nossos amados visitantes. E a nossa amada igreja, todos estamos já retornando aos poucos, e a nossa conversa sempre é recorrente. Espero que não seja cansativo nossa conversa, de falarmos sempre essas coisas, as mesmas coisas, mas estamos num contexto diferente, como nunca tivemos. Então, o nosso retorno tem sido diferente, mas o nosso coração, não é, irmãos? A gente sempre tem enfatizado isso. O nosso coração, com certeza, foi renovado, tem sido renovado diante de Deus. Esse tempo que passamos um pouco distantes, a nossa volta é estranha, diferente do ponto de vista humano, mas que Deus tenha trabalhado nos nossos corações e continue trabalhando na nossa vida. E que nós cultuemos agora como se fosse, e pode ser até que seja, mas como se fosse o último culto da nossa vida. E não é uma frase de efeito, como eu já vi escrito isso em livros, mas como se fosse o último culto. E eu creio que o sentimento nosso, quando estávamos lá em casa, isolados, esse tempo todo, o teu sentimento, o meu, o povo de Deus em geral, nas igrejas, será que nós não vamos voltar logo? Que saudade! É claro que nós sabemos que podemos, nós cultuamos a Deus em casa, mas se você leu a pastoral, domingo passado também falei sobre isso, e eu reforcei na pastoral de hoje, está lá no grupo, leia. Então nós também entendemos a importância disso aqui, ó, da gente se ver, mas mais do que se ver, a importância espiritual de louvarmos a Deus de forma... Temos que colocar as máscaras, não é? Mas no nosso coração, com sinceridade, com alegria. Vamos ficar em pé? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 92, de 1 a 5. Nós vamos ler todos juntos, de 1 a 5, esse hino de gratidão a Deus. Tem como título, Salmo 92, de 1 a 5, e o presbítero Gerson, na sequência, fará uma oração de invocação e adoração. Nós vamos ler juntos o Salmo 92, de 1 a 5. Bem forte, bem bonito, com o nosso coração diante do Senhor. Porque este é o objetivo, irmãos, de como igreja, como culto solene, prestarmos o nosso culto individual e coletivo diante do Senhor. Vamos ler juntos? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos e profundos. Amém. Vamos orar. Pai de amor e bondade, nós somos muito gratos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos na tua casa, podendo te adorar. Esta igreja que passou por muitos meses
Amém, Senhor. Permaneça em pé. Vemos ao Senhor alegria. Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja o nome do Senhor, Amém. nosso Deus. Podemos assentar. Louvado seja. Obrigado, irmãos, da equipe de louvor. E nesse mesmo ambiente, nesse mesmo espírito, irmãos, nós vamos para Apocalipse. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versos 6 a 17. Apocalipse 22, 6 a 17. Apocalipse 22, 6 a 17. Acompanhe na tua Bíblia. Vou fazer a leitura para os irmãos. 22, 6 a 17 de Apocalipse. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar com alegria o hino 22 do nosso inário, a revelação de Deus. Vamos ficar em pé e cantar também esse hino com alegria. Hino 22. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo
momento de contrição, irmãos, um momento importante da nossa vida com Deus, no culto, em qualquer outro lugar. Momento onde a gente para um pouquinho, e o objetivo sempre é, quando vir para o culto, se desligando das coisas aí fora, mas esse é o objetivo que nós vamos fazer isso, e falar com Deus, e colocar a nossa vida, os nossos erros, os nossos pecados, você com o Senhor, e nesse momento de contrição, confissão de pecados diante do nosso Deus, maravilhoso, como cantamos agora, majestoso, o sol caminha pelos céus, tua lei quão preciosa, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus, em sua graça meditando. Então sempre nós devemos agora falar com Deus, para que o Senhor ilumine a nossa mente, os nossos corações, e se tem alguma coisa que precisamos colocar diante de Deus, vamos fazer agora. Vamos fechar os nossos olhos e confessar os nossos pecados, os nossos erros e as nossas fraquezas. Senhor Jesus, como cantamos, adoramos o Teu nome, Senhor, como lemos na Tua palavra, como, Senhor, oramos no início. Pai amado, diante de Ti, mais uma vez, humildemente, nós colocamos os nossos corações diante do Teu altar, pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, quem sabe, conscientes, pecados inconscientes, pecados, quem sabe, secretos, e também pecados públicos. Ó Deus amado, nada escapa aos Teus olhos, e nós estamos aqui juntos, humildemente, humilhados, diante do Senhor, pedindo e rogando a Tua graça do Senhor em nossos corações, e fiados, como o presbítero Gerson no início orou, fiados, ó Deus, no Teu sangue derramado por nós, e nós queremos agradecer e pedir perdão, Senhor Jesus. Aceita o nosso culto, aceita a nossa vida, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e continue falando aos nossos corações. Abençoe cada coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, irmãos, agora lá em Apocalipse 5. Apocalipse 5. Assentados, nós vamos fazer agora a leitura alternada. Preste bem atenção, meus irmãos, mais uma vez, nos textos, como nós sempre falamos, mas este texto nos servirá de base para a nossa mensagem daqui a pouquinho. Apocalipse 5, de 1 a 14. Vamos ler de forma alternada. A visão do livro selado, com 7 selos e a do cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus nesse momento. Eu quero chamar mais uma vez a equipe de louvor que nos dirija aos cantos de louvor e adoração. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos louvar com bastante alegria. Pedir para a igreja se colocar de pé, estar orando com bastante alegria. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, Jesus Cristo é o Senhor.
agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nessa manhã, Senhor, em louvor ao seu nome, cultuando a Deus grandioso que o Senhor é, a Deus santo que o Senhor é. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e nos separou, Senhor, para estarmos aqui nesse dia, Senhor. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, aceita o nosso culto, Pai, mesmo com imperfeições, Senhor. Limpa, ó Deus, o nosso coração, molda, Senhor, o nosso coração, e que a gente possa oferecer, Senhor, cada vez mais um culto sincero, Senhor, e que seja agradável a Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Cuida desse culto, Senhor, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos queridos. Obrigado mais uma vez, equipe de louvor. Percebeu, não é, irmãos, os cânticos, os hinos, os cânticos que os irmãos jovens prepararam. Tudo a ver com esse texto que você deve abrir, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 5. Já fizemos a leitura, não vamos fazer novamente, mas vamos na sequência ler alguns versículos para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então, Apocalipse capítulo 5. Nosso tema é exatamente no versículo 5 que lemos, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. E como cantamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, continua falando aos nossos corações. Toma a nossa vida, Senhor. Obrigado pela primeira parte da liturgia. E agora fala conosco. Nos anima, Senhor. Nos conforta. Nos encoraja. Nos exorta, Senhor. Por favor, em nome do Senhor Jesus, fala com cada um de nós, para que saiamos daqui renovados com o poder da Tua palavra. E daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, na sequência. Dá-nos a compreensão sempre destes meios de graça, louvor, oração, confissão, palavra de Deus, Santa Ceia, para que em gratidão ao Senhor possamos Te louvar, render graças e ter uma atitude dia a dia correta, adequada para a honra e glória do Senhor, para quando sairmos daqui. Eu peço que o Senhor abençoe cada coração, em nome de Jesus. Amém. O leão da tribo de Judá. Meus queridos irmãos, ainda que o mundão, como costumamos dizer, esteja mergulhado na perversidade, esteja mergulhado na maldade, repleto de catástrofes naturais, fome, guerra, conflitos. Ainda que pareça que a humanidade esteja totalmente sem controle e desenfreada, ainda que pareça, não obstante, Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. Esse é o quadro, meus irmãos, que você deve ter em mente, especificamente agora, nesta manhã, à luz destes textos. Nós estamos já frequentemente, reiteradamente, pregando sobre esses assuntos. Pregações que, quando estávamos lá em casa, e ainda quando estávamos isolados,
E também aqui, meus irmãos. Esse é o quadro que eu quero que você tenha em mente, por favor. O propósito destas visões, do capítulo 4 também, do capítulo 4, nós lemos o 5. O propósito destas visões é mostrar-nos, por meio de um belíssimo simbolismo, que todas as coisas são governadas pelo Senhor e estão debaixo do governo de Deus. Todas as coisas. O trono, como é dito, como é destacado no capítulo 4, e é dito no capítulo 5, não é algo literal ou algum lugar geográfico, só para você entender um pouquinho. Mas é algo simbólico que representa a soberania absoluta de Deus. O trono é um lugar de honra, de poder, de autoridade, que Deus manifesta a sua graça e misericórdia, mas também a sua justiça, juízo e julgamento. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. E nessa visão, João vê na mão direita daquele que está sentado no trono celestial. E você veja aí e acompanhe. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Mão direita simboliza autoridade e poder. Quem está sentado? Estamos descrevendo. Estamos fazendo esta rápida descrição. Por isso que eu quero que você tenha isso em mente. Quem está sentado é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o único, como cantamos, o único que é digno de receber adoração, honra, glória. Deus está sentado em seu trono, reinando e governando tudo. Apesar de tantos problemas que nós temos. Como falamos no início, deste mundão está mergulhado, se encontrar mergulhado em tanta maldade e perversidade. E João vê um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, como lemos. Agora preste bem atenção aqui. Este livro, como você pode ver no primeiro verso, o que é que ele representa? O que é que ele simboliza? Ele representa o plano de Deus e os seus decretos. O livro representa o plano de Deus e seus decretos, incluindo tudo: provações, tribulações, perseguições, guerras, fome, catástrofes, epidemia, pandemia. O livro, meus irmãos, simboliza 3 coisas, para resumir. Simboliza todo o plano de Deus, que Deus tem com respeito ao universo inteiro. Por isso que esse capítulo, Apocalipse inteiro, mas o 4 e o 5, eles também são especiais. O livro simboliza todo o plano que Deus tem com respeito ao universo inteiro. Também, meus irmãos, simboliza com respeito à história da redenção do seu povo. E com respeito ao juízo e ao julgamento de Deus para com os ímpios. Para com os ímpios. São eventos, meus irmãos, são eventos relacionados com a encarnação, morte e ressurreição de Cristo.
São eventos relacionados com a encarnação, morte e ressurreição de Cristo. São eventos que introduzem o plano de Deus que Ele tem para o futuro, até a consumação no fim dos tempos. Portanto, meus irmãos, de forma resumida, toda a história da humanidade está nas mãos do Deus soberano. É o que aprendemos nas Escrituras. Mas você está focado no capítulo 5 e no 4. E os selos selavam o conteúdo do livro. A quebra dos selos aponta para a concretização do plano de Deus na história, através da história. E a partir do capítulo 6, João começa a descrever a abertura dos selos de forma um pouco mais detalhada, não exaustiva. Agora só um detalhe, meus irmãos. A mensagem de Apocalipse inteirinha não deve ser entendida em ordem cronológica. Mas é um belíssimo livro. Mas a mensagem de Apocalipse em especial não deve ser entendida em ordem cronológica. E seguindo, João vê também um anjo forte, que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Verso 2. Nada e ninguém, meus irmãos, aí diz o texto, em todo o universo era capaz de abrir o livro ou mesmo olhar para ele, como você pode observar no verso 3. E em decorrência disso, você vai imaginando a cena, e em decorrência disso, João chora muito. Note, não esqueça disso que você deve ter em mente: o plano de Deus na história do povo de Deus, na história do mundo, são os decretos do Senhor, como você deve ter em mente. E em decorrência disso, João chora muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E meus irmãos, João chora copiosamente, porque se o rolo permanecesse selado, o plano de Deus para a salvação não seria executado. Se o rolo, o plano de Deus, os decretos do Senhor, todas as coisas, continuasse fechado, selado, o plano do Senhor para a salvação não seria concretizado. E a consequência disso, meus irmãos, é que toda a raça humana seria condenada para sempre ao inferno, inclusive eu e você. Veja a importância disso. Todavia, verso 5, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. E esse ancião, meus irmãos, ele que se dirige a João, é um dos representantes da humanidade redimida. E caminhando para o verso 6, diz assim: então vi no meio do trono e um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro,
como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 6. Aqui, meus irmãos, em seu sofrimento e morte, Cristo ele mostrou as características de leão e de cordeiro. E como cordeiro, ele foi levado a um matadouro e foi crucificado e foi sacrificado. E este cordeiro, diz aqui a palavra, Jesus Cristo, tinha 7 chifres, que simboliza, veja, é um livro altamente simbólico. Depois, no final, algumas aplicações. 7 chifres, que simboliza poder e autoridade para governar. E 7 olhos, simbolizando a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, significa a visão plena para ver tudo o que acontece no universo. Nada escapa aos seus olhos. Portanto, o verso 6, nós observamos esses significados. Tendo o Cordeiro, Cristo Jesus, tomado o livro, dá início ao louvor e à adoração. Verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Portanto, meus irmãos, aos mais próximos do trono, ou seja, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, todos se prostraram diante do Cordeiro e louvavam a Deus, entoando um novo cântico. E cada um dos anciãos, como nós lemos, tinha uma harpa, um instrumento naquela época do Antigo Testamento, um instrumento musical, e taças de ouro cheias de incenso, simbolizando orações e ações de graça. E as palavras, meus irmãos, desse novo cântico são descritas aí mesmo nos versos 9 e 10. E nós vamos ler, veja aí, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então as palavras desse novo cântico são descritas nos versos 9 e 10. E o primeiro canto exalta o quê? Exalta e enaltece o Cordeiro. Ou seja, meus irmãos, o cântico, exalta e enaltece a obra redentora de Cristo. Pastor, nós poderíamos dizer que esse aqui é o cântico da redenção? É claro que sim, é o cântico da redenção. Meus irmãos, eram milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz. Verso 11 e 12. Pastor, o que significa isso? Significa que era um número infinito de anjos. Finalmente, o universo inteiro em todas as suas partes, com todas as criaturas, meus irmãos, se unem num coro de louvor, de adoração, depois que os 4 seres viventes e os 24 anciãos tinham cantado, e também os incontáveis anjos. Um terceiro e último grupo
de criaturas entoavam um cântico de louvor. E esse grupo significa, como falamos, a totalidade das criaturas de Deus. E eu preciso ler de novo o verso 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava sentado, dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, uma breve descrição deste texto riquíssimo, bem como de todo o Apocalipse. Uma breve descrição que eu gostaria que você tivesse esse quadro na sua mente. Não perdesse essa perspectiva deste quadro, da soberania absoluta do Senhor. Como falamos, dos decretos do Senhor. Ainda que esse mundão esteja repleto de coisas ruins, ainda que pareça que a humanidade esteja totalmente desenfreada, não obstante, Deus está no comando de todas as coisas. É isso que nós devemos, pelo menos, sair daqui com esse pensamento, do capítulo 4, que você leia na sua casa, e do 5. E algumas aplicações, meus irmãos, quanto ao propósito do livro de Apocalipse. Às vezes, nós podemos ter até atitudes radicais. Não vou ler, não gosto de ler, é muito complicado. E, ok, é um pouco complicado, mas também eu não preciso deixar de ler, é um livro maravilhoso. E eu vou dizer as razões pelas quais. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, Apocalipse, como nós falamos no início, Apocalipse é um livro altamente simbólico. Mas preste bem atenção, isto não significa inconsistência em seu conteúdo. E você sabe disso. Ele é simbólico, mas não significa inconsistência no seu conteúdo. Pelo contrário, Deus, meus irmãos, se comunicou a sua mensagem por meio de metáforas e símbolos. É simples assim. Por exemplo, meus irmãos, a expressão, a palavra 7 significa perfeição, 10 significa inteireza. Então é preciso, meus irmãos, evitar especulações escatológicas, principalmente nesse tempo de pandemia. Evitar, meus irmãos, isolar textos, isso em todas as Escrituras, toda a palavra de Deus, mas principalmente em Apocalipse. Evitar isolar textos procurando detalhes, na tentativa de encaixar eventos nos detalhes. Isso é perigoso. Você isola o texto e tenta colocar, encaixar. O que acontece no dia a dia, tenta encaixar nos textos isolados. Vamos tomar cuidado com isso. É perigoso. A função, meus irmãos, e preste bem atenção, não é uma questão acadêmica. Mas a função do intérprete sério, e todo mundo é intérprete aqui, viu? Se você acha que você não faz teologia, você está muito enganado. A partir do momento que você abre a Bíblia e lê, você está fazendo teologia. Você está lendo. Então, às vezes essas palavras assim, pastor, isso aí fica só na academia, são palavras técnicas. Não são. A função do crente, do intérprete sério, é interpretar como um todo, não isoladamente. Isso eu me refiro a alguns cuidados que nós precisamos ter com as Escrituras, principalmente com o Apocalipse.
E devemos, por fim, ter a humildade, irmãos, em reconhecer que tem coisas que não sabemos. Mas outra coisa bonita. Deus quer nos ensinar princípios, irmãos. Deus quer nos ensinar em Apocalipse princípios que se aplicam a todos os tempos, em todas as épocas, e não especificamente eventos particulares. Foi o que eu disse. Deus quer mostrar isso, nos ensinar para que apliquemos os princípios em todas as eras, em todos os tempos. As profecias estão se cumprindo no decurso do tempo, se intensificarão e se cumprirão em seu apogeu, na consumação do século, quando Cristo regressar. Mas ainda, meus irmãos, Apocalipse é uma mensagem de conforto. Por que foi escrito Apocalipse? Para transmitir uma mensagem de conforto e esperança para os crentes em todas as eras. Na época de João e na nossa época, em todos os tempos. Isso eu queria que você não esquecesse. A mensagem de Apocalipse foi escrito para confortar a sua igreja. A visão, por exemplo, do trono, como nós lemos aqui no capítulo 5, e está também no capítulo 4, representa a soberania de Deus, fonte da graça salvadora para o povo de Deus, fonte de consolo e conforto. Domingo passado também me referi a isso. E em tempos de tribulação, em tempos de crise, em tempos de pandemia. Então, quando você pegar Apocalipse capítulo 5, Deus vai não somente te lembrar, não é só lembrança, mas vai te confortar e de te consolar de que Cristo já venceu. Irmãos, quando diz aqui, todavia um dos anciãos me disse, não chore, pare de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu. Meus irmãos, sabe o que isso significa? Significa que Cristo Jesus triunfou sobre o inferno e sobre Satanás. Sabe o que isso significa? Significa que Satanás já foi derrotado, já foi vencido. Amém. Sabe o que isso significa? Que você, eu, já fomos perdoados, pretérito, passado. Não que nós não peçamos perdão a Deus. Isso significa, meus irmãos, em especial o capítulo 5. Sabe o que isso significa? Que você já foi resgatado e remido pelo precioso sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Que você já foi salvo. É que a nossa mente humana não compreende, irmãos, não comporta isso. Eu também não compreendo. Mas cremos e nos alegramos. Sabe o que isso significa, irmão? Que você já está no céu. Como assim, pastor? Sim, o Senhor já nos vê no céu, no paraíso. Apocalipse foi escrito para isso, para deixar essa palavra para a sua igreja em tempos de pandemia. Mas isso não significa permissão para pecar, e sim permissão para adorar. Amém. Não significa permissão para pecar, mas permissão para adorar o Cordeiro, o Cordeiro. Ah, quando o anjo forte, meus irmãos, aqui como nós vimos, quando esse anjo forte disse, quem é digno de e desatar os selos, João entrou em pânico, e de verdade, ele entrou em pânico, e se você estivesse lá, você também entraria em pânico.
eu também entraria, eu choraria. Porque ninguém, até então, ele chorou muito por achar que ninguém era digno de abrir o selo. Mas depois João foi consolado por um dos anciãos que disse, repito, vou dizer de novo, o verso maravilhoso: para de chorar, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aplicando para a nossa vida mais um pouco, estou terminando. Você se encontra desconsolado, eu não sei, mas às vezes acontece, irmãos, faz parte. E infelizmente faz parte da nossa natureza humana. Mas quem sabe, alguém desta manhã encontra-se exatamente como João, desconsolado. Não chore. Sabe por que eu estou dizendo isso? E com essa convicção, não é nem baseado em mim, porque é Jesus Cristo quem está te consolando agora mesmo, não chores. Isso não significa derramar uma lágrima externa. O Senhor está falando para o teu coração, renovando para a sua vida. Foi Ele, meus irmãos, foi Cristo Jesus. E se você ver lá Apocalipse 1:1, foi Ele mesmo, Cristo Jesus, que revelou o livro de Apocalipse a João na ilha de Pátimos. Não chores. Jesus foi digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir, para desatar os selos. Meus irmãos, em derramar, ou melhor, ao derramar o seu sangue e morrer, Cristo comprou o seu povo com o seu sangue precioso derramado no Calvário. Eu sei que você sabe disso, mas é só para lembrar. A morte de Cristo Jesus cumpriu o decreto de Deus. Preste bem atenção nisso. A morte de Cristo Jesus cumpriu tetelestai, quando Cristo disse, está consumado. As últimas palavras de Cristo na cruz, você lembra disso? Cumpriu a morte, a ressurreição de Cristo, cumpriu os decretos de Deus. Os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, agora tomam posse e são introduzidos no reino de Deus e são feitos sacerdotes, como você pode observar no verso 10. E em resposta de tudo isso, meus irmãos, o que vem na tua cabeça agora, no teu coraçãozinho? Talvez um turbilhão de respostas que eu estou dizendo coisas maravilhosas, né? Não é respostas de, o que eu faço, Senhor? Mais ainda. Se esse é um pouquinho do teu sentimento, tendo compreendido um pouquinho essa passagem, um pouco complicada, mas nem tanto. Procurei estudar um pouquinho mais, mas detalhar, mastigar, mas o objetivo não é complicar nada, mas fique com isso, qual a resposta? Em resposta à obra salvífica de Cristo, isso deve te levar e me levar à adoração com um cântico novo. E cântico novo, meus irmãos, não significa necessariamente um cântico inédito, mas é um renovar, é um cântico renovado. Mas aqui, à luz de Apocalipse 5, isso deve nos levar a entoar novo cântico, exaltando e enaltecendo o Cordeiro, Cristo Jesus, por sua obra redentora. Domingo passado também falei sobre isso, com outro texto que alude esse texto, que está lá em Crônicas, lembra disso? O centro do culto, a palavra de Deus, Cristo. Isso deve nortear a nossa vida, não é o homem, não é o líder, não é nada disso. A nossa mensagem, a palavra de Deus nos ensina isso.
tudo gira em torno do Cordeiro, tudo gira em torno de Cristo Jesus. Devemos proclamar em alta voz: digno, e eu estou no verso 12, tá? Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder. Relendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Devemos adorar, meus irmãos, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, verso 13, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E eu termino só com uma única frase que não é minha, não é tua. Só com essa frase eu termino. E os 4 seres viventes responderam amém. E todos nós vamos dizer amém? Amém? Amém. Deus tem abençoado e confortado um pouquinho mais com a palavra de Deus no seu coração. E, irmãos, nesse mesmo espírito, nesse mesmo ambiente, irmãos, altamente espiritual, porque estamos como coletividade, como ajuntamento solene, e que continua o altamente espiritual na sua casa, mas tenta não se distrair, porque em resposta ao que ouvimos da palavra de Deus, nós vamos nos alegrar com a ceia do Senhor. A primeira mensagem, meus irmãos, que nós fizemos, que o Senhor nos deu no retorno, você vai lembrar, aqueles que ainda não podiam vir, talvez não saibam, você vai lembrar do texto de Êxodo, marcante texto de Êxodo para a nossa vida, Êxodo capítulo 12, e onde fala-se, que rito é esse? Que rito é esse? E o Senhor, esse é a Páscoa do Senhor, que vocês devem lembrar e transmitir aos seus filhos. Que rito é este? A Páscoa do Senhor. E transportando para a nossa vida, nós vamos observar, e nós vamos tirar lições, e nós vamos lembrar, nós vamos agradecer, em gratidão ao Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Que rito é esse? É a Páscoa do Senhor. Quando o Senhor te resgatou pelo precioso sangue do Cordeiro, e que você ouviu da palavra do Senhor, aqui no capítulo 5. Que rito é esse? Você participe. Você que é de alguma comunidade, de uma igreja cristã, pode participar também. A gente sempre dá essas palavras. Está em comunhão com a sua igreja. Participe conosco. E também os nossos irmãos queridos da nossa igreja. Aqueles que ainda estão se preparando para a pública profissão de fé. Tenham um pouquinho mais de paciência. O Mateus, o Gui, tem os irmãos aí, os jovens que estão se preparando. Um pouquinho mais de paciência. E eu, neste instante, meus irmãos, gostaria de convidar os nossos queridos presbíteros para que viessem à frente. Fizemos um pouquinho diferente na primeira vez, e nós vamos continuar assim com a ceia. Eu queria que os presbíteros viessem à frente. Pode vir, irmãos. Obrigado, irmão. Então, nós fizemos, meus irmãos, como a primeira Santa Ceia que tivemos no presencial. Você pega, os presbíteros vão entregar, todos nós vamos pegar o nosso, eu já vou pegar o meu aqui. E você que ainda não conhece, tem aqui o pãozinho, o cálice do Senhor. Então todos vão pegar, os presbíteros, primeiro ficar em pé, vamos ficar em pé, aqueles que vão participar. Eu vou orar,
E nós vamos participar juntos da primeira parte, do pão. Consagrar em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, o pãozinho. E nós vamos participar. Após, nós vamos participar do cálice, né? Que você já vai pegar, está em mãos. Mas primeiramente nós vamos orar nessa hora. Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento. Senhor, agora, Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para participarmos deste ato, para que seja de todo o nosso coração. Obrigado pela vida da Tua igreja, repleta. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos nós, Senhor, pela graça do Senhor. E continue nos abençoando com este meio de graça maravilhoso, com a santa ceia do Senhor. Alimenta a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Presbítero, cada um vai pegar um e os presbíteros já pegam e já você pode pegar e pode ir, irmãos. E nós vamos esperar. Todos nós devemos esperar uns aos outros, só nesse momento diferente, e nós vamos participar. Pode ficar em pé, tá? Se você quiser sentar, não tem problema também ficar sentadinho, pode, mas se você puder ficar em pé, vamos permanecer em pé e lembrar fundamentalmente do sacrifício de Jesus, do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Pensar nesse texto, em gratidão a Deus. E dizer a Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. E me ajuda a te louvar com a minha vida. Então você vai fazer essa oração daqui a pouquinho, confessando seus pecados diante do Senhor. Não é deixar de participar. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Não, eu fiz um negócio, fiz uma bobagem essa semana, não vou participar. Não, ao contrário. Claro que a gente participa e quer mudança. Pede a Deus a graça de mudarmos a nossa vida. Mas você deve participar, sim. Tem alguém que não pegou? Pode vir, irmãos. Acho que todos pegaram. Obrigado. Obrigado, presbítero. Pode se assentar, podemos assentar. Antes da gente, pode abrir. O Senhor Jesus nos disse, este é o corpo, simboliza o corpo do Senhor. Recebei e comei, fazei isso em memória de mim. Nós vamos agradecer a Deus, em gratidão ao Senhor, e crer pela fé que nós recebemos a graça do Senhor. Creia pela fé, agradeça a Deus, mais do que um agradecimento, em resposta à palavra que você ouviu. E vamos crer que o Senhor também nos ajudará a caminhar e ter mudanças na nossa vida, mudanças de comportamento para a honra e glória do Senhor. Vamos orar primeiramente, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, diferente um pouquinho, Senhor. Ficamos até um pouco desconcertados, Senhor, diante da Tua presença. Perdoa, Senhor Jesus, mas recebe a nossa
o nosso jeito humilde, singelo, Senhor, mas queremos agradecer pelo sangue do Cordeiro, queremos agradecer a Ti, Senhor. Queremos agradecer, Senhor. E nos abençoe agora, Senhor Jesus. Alimenta a nossa alma. Fortalece aquele que está fraco, se houver. Fortalece a Tua igreja. Que ninguém desista, Senhor. Que ninguém desista, Senhor. Se principalmente nesse tempo alguém ficou um pouco desmotivado, desanimado, Pai, em nome do Senhor Jesus, concretiza, Senhor, aqui, ó Deus, nestes elementos, que a graça do Senhor esteja sendo manifestada nos nossos corações. E eu, como ministro do Senhor, consagro o elemento do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Após o Senhor Jesus ter distribuído os pães aos discípulos, Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. Recebei e bebei e fazei isso em memória de mim. E com alegria no coração, nós vamos primeiramente orar. Senhor, obrigado, Jesus, pela primeira parte, e obrigado pelo cálice do Senhor. E eu peço que o Senhor continue abençoando os nossos corações, ó Deus, mais uma vez, todos nós. Ó Deus, que não seja algo, se está havendo só nos nossos corações alguma coisa externa, Senhor Jesus, mas que de todo o nosso coração possamos, neste ato, o Senhor receba a nossa vida, o Senhor se agrade, Senhor Jesus, apesar dos nossos erros, apesar das nossas fraquezas, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor. E eu, como ministro do Senhor, consagro o elemento do cálice na parte que todos nós iremos participar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos caminhando para o término do nosso culto. Obrigado, presbíteros, podem assentar-se. Nós vamos, geralmente, nós cantamos com o pessoal do louvor, os cantos, os 3 cânticos, mas gostaria de mais um pouquinho de paciência. Vamos cantar de novo. Queria pedir à equipe de louvor para que nós entoássemos o cântico. Os 3 foram lindos, não é? Mas nós vamos entoar aquele Glória para sempre. Mas eu quero que você cante em resposta à palavra de Deus, mais forte ainda. Cante esse cântico. Como é lindo, os 3 cânticos. Mas eu gostaria que nós todos cantássemos esse maravilhoso cântico de louvor a Deus. Glória para sempre. Vamos ficar em pé, nós vamos orar depois impetrar a bênção. Bem forte, bem entusiasmado, bem bonito.
irmãos, o nosso querido irmão diácono David, ele pediu, nós não colocamos, estamos colocando o gasofilácio aqui à frente, para que evitemos um pouco de aglomeração. Então, está ali, se você vem preparado todos os domingos, eu creio que deve estar por ali atrás, né? Já está ali, presbítero Sidney, o gasofilácio, ok? E ele pediu para eu dar uma avisadinha, e que às vezes tem irmão que vem preparado. Então está ali para que nós evitemos aglomerações. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Jesus, por esse tempo que passamos aqui. E eu peço a tua bênção sobre cada família, sobre cada coração neste dia de hoje, Senhor. Que vamos continuar na tua presença, Senhor, com as nossas famílias, nos nossos lares, com os nossos filhos. Que nada venha a faltar, ó Deus, o alimento material, o alimento físico, o alimento espiritual principalmente, Senhor. Que essa semana seja uma semana também abençoada para cada coração. Senhor, eu peço a tua bênção, Senhor Jesus, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada coração. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Em especial, ó Deus, se houver algum coração um pouco mais triste, houver algum coração, Senhor, desconsolado, que a palavra do Senhor hoje, que o Senhor continue falando, Senhor, com este irmão. Que o Senhor continue falando com esta irmã. Quando sairmos daqui, Senhor, Deus nos dá compreensão para que possamos entender o texto mais e mais, para que possamos viver dia a dia, para a honra e glória do Cordeiro, para a honra e glória do Senhor. Abençoe toda a tua igreja, Senhor. Muito obrigado por esse tempo junto, Senhor. E daqui a pouquinho estaremos de volta, Senhor. Que dê uma semana abençoada para o jovem, para as crianças, para os idosos, por aqueles que não puderam vir ainda, abençoe. Em nome de Jesus. Assim nós te rogamos e pedimos. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre, até o dia ou o Senhor nos chamar, ou estamos aguardando, Senhor Deus, o teu regresso, Senhor Jesus. Que possamos aguardar com expectativa e com um coração desejoso de te render glória, te render culto, render atitudes de gratidão a Deus. Molda a nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.